Olá, eu sou Timothy Keller. E eu sou Kathy Keller. Durante as décadas em que pastoreei no coração de Manhattan, em Nova York, nós conversamos com milhares de jovens profissionais céticos e casais à beira do divórcio. E o que percebemos rapidamente é que a nossa cultura ocidental moderna destruiu o conceito de casamento porque o transformou em um mero produto de consumo. Hoje, a regra de ouro é: eu me caso com você sob a condição de que você atenda perfeitamente às minhas necessidades emocionais e sexuais. No exato momento em que você parar de me fazer feliz, eu te descarto e procuro um modelo mais novo. Por outro lado, as culturas tradicionais também erravam drasticamente. Elas viam o casamento apenas como um dever social e econômico, uma transação de propriedades, onde o amor romântico era considerado irrelevante e a opressão, especialmente sobre as mulheres, era tolerada em nome da estabilidade da família. Escrevemos este livro juntos para afirmar que ambas as visões são deformações terríveis. O casamento não é um contrato de consumo egocêntrico, nem uma prisão civil. O casamento é uma aliança. É o mecanismo mais profundo criado por Deus, não apenas para nos fazer felizes, mas para nos fazer santos. No Novo Testamento, Paulo diz em Efésios 5 que o casamento é um grande mistério, que aponta diretamente para a relação entre Cristo e a Igreja. O segredo do casamento é o próprio Evangelho. Assim como Jesus abriu mão da sua glória, dos seus direitos e do seu conforto para servir a uma humanidade falha e rebelde, o casamento exige a mesmíssima submissão mútua. Nós sempre alertamos os noivos: o casamento é glorioso, mas é extremamente difícil. E sabe por que é difícil? Porque, como costumo dizer, o casamento é um choque frontal de dois egocentrismos. Se você entrar nele achando que o objetivo final é ser paparicado, você vai desistir no primeiro ano. O casamento é uma fornalha de transformação. Tim, qual você diria que é o coração emocional da nossa visão sobre o casamento? É a dinâmica entre a verdade e o amor. O poder supremo do casamento é que ele é o único lugar na Terra onde a verdade absoluta e o amor absoluto se encontram. Pense nisto. Ser amado, mas não ser conhecido, ou seja, as pessoas gostam de você porque você esconde os seus defeitos. É confortante, mas é superficial. Por outro lado, ser totalmente conhecido e não ser amado, como quando um inimigo expõe suas falhas publicamente, é o nosso maior pesadelo psicológico. Mas o milagre acontece quando juntamos os dois. Nós escrevemos: ser totalmente conhecido em todas as suas fraquezas e ainda assim ser verdadeiramente amado é a experiência que mais se aproxima do amor de Deus. É ter o seu cônjuge vendo a sua pior versão, o seu egoísmo matinal, os seus medos irracionais e, em vez de fugir, ele diz: eu vejo tudo isso e eu escolho ficar. Exato, Kathy. E é por isso que a essência do casamento é a aliança, não o sentimento. A cultura moderna sussurra uma mentira perigosa. O amor é um sentimento. Logo, se o sentimento acabar, o casamento deve acabar imediatamente para que você seja autêntico. A Bíblia e a sabedoria humana dizem o oposto. Os votos que você faz no altar não são uma declaração do seu nível de paixão atual. São uma promessa inquebrável de ação futura. Quando você promete amar na alegria e na tristeza, você está construindo os muros de contenção que permitem que o amor maduro cresça em segurança. Você está trancando a porta de saída para forçar a resolução do problema. E há um segredo libertador aqui. O sentimento de amar segue a ação de amar. Se você agir com amor, serviço e respeito para seu cônjuge de maneira intencional, mesmo que não estiver com a mínima vontade de fazer isso, os sentimentos retornarão. Eles não voltarão como a paixão cega e adolescente, mas voltarão com uma profundidade e uma gravidade que o romantismo barato desconhece. Ações de amor levam a sentimentos de amor. Precisamos responder à pergunta fundamental. Afinal, para que serve o casamento? Qual é o seu propósito diário? Não é apenas gerar filhos, dividir boletos ou ter companhia para o jantar. A missão central do casamento cristão é a amizade espiritual profunda,
A sua missão é olhar para o seu marido ou para a sua esposa e conseguir enxergar a futura glória dessa pessoa. Você deve visualizar a pessoa perfeita, redimida e sem defeitos que Deus está criando, e então dedicar a sua vida inteira a ajudá-lo a chegar lá. É a metáfora do escultor e do cinzel. O seu cônjuge não é um spa emocional projetado para o seu descanso. Ele é o cinzel nas mãos de Deus, projetado para remover as arestas pontiagudas do seu orgulho. É por isso que os defeitos do seu parceiro irritam você tanto e tocam em feridas tão sensíveis. Vocês estão trancados num processo mútuo e exaustivo de santificação. O casamento tem o poder de colocar o seu pecado diante dos seus olhos de uma maneira que nenhuma outra instituição consegue fazer. Isso nos leva a uma das frases mais brilhantes de Stanley Hauerwas que nós adotamos. Você nunca se casa com a pessoa certa. A cultura consumista faz você perder anos procurando a alma gêmea perfeitamente compatível. Isso é uma ilusão. A verdade nua e crua é que, no exato momento em que você se casa, ambos começam a mudar rapidamente. A mulher com quem me casei aos 20 e poucos anos não é a mesma mulher que está aqui hoje, e o homem que eu era já não existe. O verdadeiro desafio do casamento não é a busca arqueológica por compatibilidade perfeita. O desafio é aprender a amar o estranho com quem você se casou à medida que ele se transforma ao longo das décadas. E a única ferramenta capaz de sustentar o amor por este estranho é o perdão. Perdoar 70 vezes 7, suportar a frustração e estender a graça. Porque, não se engane, você é um estranho tão difícil de amar quanto ele. Um dos maiores agentes de lapidação nesse processo é a diferença de gênero. Homens e mulheres são diferentes por design divino, não por um mero acidente biológico ou construção social. O casamento foi desenhado para complementariedade. Quando você vive com alguém que processa o mundo de forma fundamentalmente diferente da sua, o atrito é inevitável. Mas, se duas pessoas estão sempre concordando, uma delas é desnecessária. A diferença obriga você a sair da sua ilha de certezas e a abraçar o outro. Isso é o que esmaga o nosso egocentrismo. No entanto, precisamos fazer um adendo vital aqui, para corrigir um erro teológico grosseiro das igrejas modernas. Nós não podemos idolatrar o casamento a ponto de fazer com que os solteiros se sintam como cidadãos de segunda classe no reino de Deus. O apóstolo Paulo era solteiro. O próprio Jesus Cristo era solteiro. O casamento terreno é temporário. Ele aponta para a realidade final, que é a nossa união eterna com Deus. Os solteiros, vivendo vidas plenas, dedicadas e castas, antecipam essa realidade final, provando ao mundo que a nossa identidade primária e a nossa salvação não estão em encontrar um parceiro humano, mas sim em estarmos enxertados em Cristo. Mas para aqueles que estão dentro da aliança matrimonial, precisamos falar sobre o selo dessa união, a sexualidade. A cultura secular vê o sexo através de duas lentes muito pobres, ou como um mero apetite biológico que precisa ser aliviado, ou como uma forma de autoexpressão individual. Na visão cristã, o sexo é a promulgação física, a assinatura carnal da aliança. É uma linguagem corporal profunda que diz: eu me dou completamente, vulnerável e exclusivamente a você, assim como fiz com a minha vida, com o meu dinheiro e com o meu futuro. Quando você usa o sexo fora da aliança matrimonial, sem o compromisso incondicional e vitalício, você está usando a linguagem profunda da entrega total para contar uma mentira brutal com o seu corpo. Dentro da segurança do casamento, o sexo atua como o cimento da relação. É uma renovação constante, alegre e vibrante dos votos que vocês fizeram no altar. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. O nosso trabalho pega o conhecimento de terapia de casal e o eleva para a gravidade da teologia redentiva. A nossa fundação bebe diretamente da filosofia de Søren Kierkegaard, As Obras do Amor.
Ele já alertava que o amor puramente romântico e estético é inerentemente egoísta e terrivelmente frágil. Apenas o amor como dever, o amor pactual, agape, é imune às tempestades das circunstâncias financeiras e físicas, e é impossível não ecoar Dietrich Bonhoeffer, que de dentro de uma prisão nazista escreveu o sermão de casamento mais poderoso do século XX. Não é o seu amor que sustenta o casamento, mas de agora em diante é o casamento que sustenta o seu amor. Nós também nos alinhamos perfeitamente com C.S. Lewis. Como ele brilhantemente expôs, o amor como um sentimento é muito sujeito a variações. A promessa é de manter o amor vivo, seja qual for a mudança de sentimento. E na prática clínica da sua biblioteca, nós fornecemos o lastro teológico para o trabalho de Emerson Eggerichs, Amor e Respeito. Por que você deve amar uma esposa difícil ou respeitar o marido que falha? Porque a sua aliança conjugal é o ensaio geral da sua relação com Deus. Sem falar que aplicar a verdade e o amor absolutos que defendemos exige o uso pragmático da obra de Henry Cloud e John Townsend, Limites no Casamento. Falar a verdade sobre o pecado do seu cônjuge exige limites firmes, mas fazer isso com graça e misericórdia é o que mantém a aliança intacta. Minha lição final nesta síntese é a mesma do meu livro O Deus Pródigo. Você só será capaz de perdoar as infinitas falhas do seu cônjuge se entender do fundo da alma o quanto você mesmo foi perdoado pelo Pai. O casamento não é um conto de fadas, é a fornalha onde o ouro do seu caráter é purificado. Não desista da obra. Obrigado por mergulhar no verdadeiro significado desta aliança sagrada. Se este episódio fortaleceu sua casa, apoie nosso trabalho, siga o canal, curta este conteúdo e compartilhe com aqueles que estão lutando pelas suas famílias. Até a próxima!